Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Quero cumprimentar também todas as pessoas que nos veem pelo culto online, ao vivo na internet. Deus abençoe a sua vida. E se você é daqui de Prudente, venha participar do nosso culto aqui mesmo. Vai ser maior a nossa alegria em ter você aqui. Há uma maneira errada de ler a Bíblia. Mas como assim uma maneira errada de ler a Bíblia? Se você lê as histórias da Bíblia e você para no evento, no acontecimento da história, você pode perder o princípio bíblico daquele evento. Se você lê um evento nos Evangelhos, ou no livro de Atos, ou no Antigo Testamento, e você fica pensando, puxa, como eu queria que aquele evento repetisse na minha vida, ou acontecesse hoje, pode ser que você passe desapercebido o princípio bíblico, o princípio de vida, o princípio eterno de Deus que está descrito naquele texto. Você está compreendendo isso? Hoje nós vamos ver um texto que exatamente traz este princípio bíblico muito mais do que o evento. Eu diria assim, o evento é uma ilustração. A ilustração daquele evento, daquele fato, daquele ocorrido, não necessariamente vai se repetir. O que se repete é o princípio de vida, é a maneira de se viver, é buscar ter em Deus as credenciais ou a maneira de se viver, de tal maneira que Deus, na hora dele, na maneira dele, faça acontecer com a nossa vida, no nosso dia a dia, o que Ele quiser. Muito bem. Nós estamos estudando o livro de Atos. Isso que eu falei até agora, você guarde aí num compartimento, daqui a pouco eu vou voltar a esse assunto. Nós estamos estudando o livro de Atos, numa série que nós estamos chamando de a igreja vista de cima, isto é, como é que Deus que idealizou a igreja, como Ele a viu, como Ele a planejou, e os eventos que foram acontecendo na igreja, trazendo não exemplos de fatos, mas princípios de Deus. E nós já estudamos vários textos no livro de Atos. Se você não viu nenhum deles, você pode ir lá no site, ouvir as mensagens e tudo mais. O livro de Atos, ele começa geograficamente em Jerusalém. O livro de Atos, ele descreve quando Jesus se despede dos discípulos em Jerusalém, e a geografia vai se expandindo. Então, quando você lê Atos no capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, está falando sobre eventos acontecidos na cidade de Jerusalém. E o fato é que passaram-se anos, 2, 3, 4, 5 anos após o Pentecostes, e a igreja estava concentrada em Jerusalém. Mas qual foi a ordem que Jesus deu para os discípulos? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Concomitância, todo o lugar ao mesmo tempo, tanto em como em. Só que eles esqueceram de fazer isso. E eles estavam tão preocupados com duas coisas. Uma, com a perseguição que os judeus faziam, os líderes religiosos. Os líderes religiosos não gostavam da igreja. A outra situação é que tinha tanto problema na igreja, pobreza, gente necessitada, que eles então estavam olhando mais para o foco local. E a igreja, ao invés de ser global, estava sendo local. E Deus então começa a operar alguns eventos para fazer com que a igreja saísse daquela localidade e fosse para o mundo, alcançando então Samaria e os confins da terra.
Mas isso não foi automático. É como na sua vida, na minha vida, aquilo que Deus nos mostra e nos ensina, a gente não é automático em obedecer, é? Você ouve uma mensagem sobre perdão e você sai perdoando todo mundo. É assim? Não. Há uma luta, há um trabalho que Deus faz no nosso coração para nos fazer obedecer, entender, mudar. E então Atos vai passando e Deus então envia duas coisas para ajudar o pessoal ali a cumprir essa visão global. Uma, perseguição. Perseguição. A perseguição deixa de ser interna, feita pelos líderes religiosos judeus, e passa a ser externa, de fora para dentro. Isto é, vem a perseguição não só dos judeus, dos líderes religiosos, mas também do Estado romano, do Império Romano. E aí então, você lê o capítulo 8, você vê a morte de Estevão, ele é apedrejado em Jerusalém. Depois você vê a conversão do Saulo, que é Paulo, e aí então ele se prepara para ser esse pregador do mundo. A globalização da mensagem do Evangelho vem através de Saulo. E aí chegamos no capítulo 10. E eu quero convidar você então para ver o capítulo 10. Até o capítulo 10, o Evangelho de Cristo, a mensagem de Jesus era vista como uma seita do judaísmo. Isto é, a religião judaica, que já tinha 2000 anos pelo menos, desde a saída do povo lá do Egito, é como se o evangelho ou cristianismo fosse um compartimento do judaísmo. Por isso que os judeus não gostavam do cristianismo, porque o cristianismo era alguma coisa que estava incomodando, porque eles viam o cristianismo como uma coisa pequena dentro do judaísmo. E assim a igreja foi se comportando, porque ela não entendeu essa necessidade de sair para o mundo, e ela ficou sendo uma voz pequena dentro do judaísmo, e os judeus então diziam, não queremos isso dentro da nossa religião judaica. E agora acontece o capítulo 10, quando a igreja finalmente deixa de ser alguma coisa debaixo do guarda-chuva do judaísmo e passa a ter autonomia. E aí a semente se espalha por todo canto. É como aquele fogo que pega no mato seco, não tem mais quem segura. Mas teve que acontecer o capítulo 10 de Atos. Portanto, o capítulo 10 de Atos é como se você virasse a página da história da igreja. Não dá para entender a história da igreja sem o capítulo 10 de Atos. É fundamental esse capítulo. Se não fosse esse capítulo, nós não estaríamos aqui. Se não tivesse acontecido o evento descrito no capítulo 10, o evangelho continuaria sendo amassado, esmagado pela religião judaica. Mas aqui ele se descola e ele vai para as nações. Agora, o tema de hoje é que a igreja, ela é formada e ela é transformada com oração. O tema de hoje é oração. E eu quero falar com vocês hoje o que Deus colocou no meu coração sobre oração. E na verdade eu devo dizer a você que é a primeira vez que eu li esse texto, nesses dias para trás, há um mês mais ou menos, que eu comecei a ler esse texto e meditar no texto, que eu percebi que esse texto não fala daquilo que eu achava que falava, mas o texto fala sobre oração. É aquilo que eu disse no início agora há pouco. Quando você lê um texto da Bíblia, você pode se perder e perder o princípio, porque você se retém ou se detém no evento. O texto que nós vamos ler fala sobre oração. Talvez esteja um pouco obscuro para você. Por isso eu coloquei esse tema, a igreja é formada e ela é transformada com a oração.
e você vai ver o que eu quero dizer na leitura. Nós temos duas cenas importantes aqui nessa história, nesse capítulo 10. A primeira cena está aí nos primeiros versículos. E eu peço então a sua atenção para a leitura. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo então respondeu: as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Quem era esse homem? Chamado Cornélio. Você já percebeu que ele não era judeu, ele era romano. Ele era um homem que cuidava de um batalhão, de um pelotão de 100 homens, por isso centurião. Ele era um homem enviado de Roma, servo submisso ao imperador, e morava em Cesareia, uma cidade que havia sido construída uns anos antes, 3 décadas antes, em homenagem a César. Esse nome Cesareia vem para dar a honra a César. E Cornélio era um destes homens importantes da cidade. Só que tinha uma diferença. Cornélio, diz o texto, era um homem temente a Deus. Aqui nós percebemos que Cornélio já havia sido impactado pela mensagem do judaísmo e talvez até do cristianismo. Cesareia ficava a 120 quilômetros de Jerusalém. O Pentecostes havia acontecido 5 anos antes. Portanto, a mensagem do Pentecostes, de que o Espírito Santo havia descido sobre discípulos, e as coisas estavam acontecendo em Jerusalém, tinha gente sendo curada, tinha gente sendo abençoada, a igreja se reunia, isso tudo já havia chegado aos ouvidos deste homem importante. E ele era um homem temente a Deus, e ele fazia 2 coisas básicas para um judeu. Ele não era judeu, mas para um que quisesse seguir a religião judaica. 2 coisas, quais eram elas, estão mencionadas aqui. Ele dava esmola. Dar esmola era uma atitude diária do judeu. Todas as pessoas que se colocavam na rua, nos caminhos, para receber algum suprimento de necessidade, assim recebiam. Era obrigação de um bom judeu dar esmola. O temor de Deus era demonstrado de algumas maneiras, e uma delas principais era esmolar, ajudar o necessitado. O estado social, econômica, manter os necessitados em um bom padrão possível de vida. Então ele dava esmolas, ele cumpria suas obrigações, coisa que não fazia parte da cultura romana. Isso não fazia parte da cultura romana. E a outra coisa que ele fazia era orar. Quem lembra daquele cântico antigo, já que a gente está falando em 90 anos, que fala de Daniel, que orava a Deus, quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. O judeu tinha algumas regras de oração, e ele então se dedicava todos os dias, em alguns horários específicos, para orar. E lá fala na história de Daniel que ele orava voltado para Jerusalém. Ele olhava para a direção de Jerusalém e ele orava a Deus, porque esta era uma ação de um judeu temente a Deus, orar.
Mas não era uma oração apenas, como aquelas que às vezes a gente fala, né? As pessoas falam assim: ah, pastor, eu oro o tempo todo. Eu tenho medo disso. Porque às vezes eu fico pensando, será que a pessoa que está falando, eu oro o tempo todo, no fundo, não está dizendo, eu não oro tempo nenhum. A minha atitude para com oração, ela é bem superficial, ela é tão superficial que em qualquer hora eu estou orando. Mas não há aquela dedicação em um tempo específico para buscar a presença de Deus. É rasa. A pessoa está dirigindo, eu estou orando o tempo todo. Deus, me dá uma vaga. Cumpriu a sua oração. Deus, me ajuda a resolver aquele problema lá no banco. Deus, faz a minha manicure e não ter ninguém na frente, eu preciso, não é? Sabe essas coisas assim? Eu oro o tempo todo. Significa que talvez você não ore tempo nenhum. E esta oração que eu quero dizer de encontro com Deus. Esta é a oração de Cornélio. Um encontro com Deus. Oração não é de pedidos. E aqui vamos fazer uma grande distinção quando a gente fala desse negócio de orar o tempo todo. Porque pode ser de fato uma lista de pedidos. Então eu oro sempre pelos pedidos que eu tenho, pelas necessidades que eu tenho, mas eu não tenho um encontro com Deus, onde eu paro para ler a palavra dele. No versículo 3, ele sobe a um determinado lugar, ele vai para um determinado lugar e vai orar. E quando ele conta essa história para o Pedro, que Pedro vai vir depois, ele fala isso. Fui orar, Pedro. Esta era a minha rotina, Pedro. Eu tenho encontros com Deus. Esse Deus que eu nem conheço direito. Eu nem sei orar direito, Pedro. Ele vai contar isso para o Pedro mais tarde, quando eles se encontram. E diz no texto, no versículo 3, que quando ele está orando, ele tem um anjo, ele viu um anjo se aproximando dele. Veja, irmãos, há um tempo de oração. Há um momento em que esse homem se dedica para se encontrar com Deus. Não é essa coisa rasa, superficial, apressada, que às vezes os cristãos têm no que diz respeito à oração, porque nós estamos desaprendendo a orar, nós queremos orações que sejam uma página de uma mídia social, que logo você vê e logo você muda. Cornélio para ver o que Deus está falando com ele, e ele tem essa visão, e o anjo chega para ele, olha o que diz, veja aí, você pode ler comigo, ele diz, o anjo, no versículo 4, na metade, ele diz assim, suas orações e as suas esmolas, você pode ler comigo essa frase, no 4, subiram como oferta memorial, você pode repetir isso comigo? Subiram como oferta memorial. Onde que subiram? Diz aí. Diante de quem? De Deus. O que é um memorial, amados irmãos? Você pode fazer um memorial quando você vai lá na praia e pega uma conchinha, uma pedra. Você pode fazer no jardim da sua casa, ou no armário, na prateleira, e você coloca ali uma foto, um memorial, uma história, alguma coisa que vai lembrar você daquele evento, daquele fato, daquele episódio, daquele período. Uma carta pode ser um memorial, um obelisco, uma escultura numa cidade, numa praça, tudo isso pode ser um memorial, uma placa. Nós temos uma placa ali na porta, no hall, que lembra esses 90 anos da igreja. Tudo isso é para lembrar que temos uma história que aconteceu conosco. Eu gosto de ter coisas guardadas. Quando eu pedi a Jane em casamento, no dia seguinte, praticamente, eu fui viajar com o meu pai e minha mãe. E nós fomos para uma praia, só nós 3. E aí eu peguei várias conchinhas, sabe aquelas que ficam grudadas ainda uma na outra assim, né? Fecha. E eu fiz uma placa com essas conchinhas, da menor até a maior, fui selecionando durante aqueles dias, né? E nós
E eu fiz aquela plaquinha com uma madeira bonita e dei para a Jane, nós tivemos aquilo pendurado e temos ainda, as conchinhas já meio que se apodreceram, já foram caindo, mas aquilo foi um memorial daquele evento. Eu tinha acabado de pedir a Jane em casamento. Coisa maravilhosa. Você tem memoriais assim na sua casa? O que o anjo está dizendo para este homem: você construiu uma história de oração. Você está entendendo? Ele não falou assim, Deus ouviu a sua oração. Ele diz, Deus ouviu as suas orações e as suas esmolas, isto é, a sua obediência, e isso foi levado como memorial na presença de Deus. Não é aquela oração que você pede e aí você vai embora e deixa, e aí fica esperando. Quando é que Deus não está respondendo a minha oração? Não é essa atitude. É alguém que se apresenta diante de Deus todo o tempo todo, não importa se Deus está respondendo ou não aquela oração, porque não é para isso que eu oro. Não é para isso, pense bem, se você não guardar nada do que eu estou falando aqui, guarde isso. Não é para pedir que você ora. Você ora, nós oramos para nos encontrarmos com Deus. É um encontro com Deus. Oração é tempo de encontro com Deus, e encontro com Deus nós precisamos falar sim, e podemos e devemos falar, mas não só os nossos pedidos. A gente tem que aprender a adorar a Deus, a louvar. Nós estávamos cantando aqui, cânticos de adoração, frases de adoração, isso é oração. Irmãos, cuidado para não ir diminuindo o valor da oração na sua vida. Oração é encontro com Deus, é o tempo que nós falamos, mas é o tempo que Deus fala conosco. Esse homem ocupadíssimo teve tempo para ouvir Deus dar a ele uma visão, um anjo visitá-lo. Agora, voltando àquilo que eu disse no início, às vezes a gente fica, eu queria tanto ver o anjo. Que coisa, irmão, não é esse o ponto aqui. Nunca viu, você está perdendo o foco, você está perdendo o princípio. O princípio não é o anjo, o princípio é a oração. O princípio é que nós precisamos nos oferecer diante de Deus e dizer, Deus, fala comigo. Se Deus vai mandar anjo, se Deus vai mandar um irmão, não tão bonito quanto o anjo falar com você, isso é problema de Deus. O que cabe a nós é cumprirmos o princípio e não ficarmos brigando pela história, pela maneira como Deus faz. Você compreende isso? E você lê o texto então e fica olhando, puxa, o anjo apareceu para Cornélio, e daí? E daí se apareceu para Cornélio um anjo? E para você e para mim não apareceu, mas eu cumpro o estilo de vida que Cornélio tinha, e aí Deus vai falar comigo, amém? Você compreende isso? É um chamamento à oração, por isso esta frase, a igreja é formada e ela é transformada pela oração, com oração, na oração. Cornélio não sabia nada. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se tem alguém aqui muito novo na fé, que não conhece a Bíblia, nós estamos falando bastante de Bíblia hoje, mas deixa eu mudar um pouco o foco aqui, tá bom? Estamos falando bastante de estudar a Bíblia, isso é importante. Se tem alguém aqui que conhece muito pouco da Bíblia, pode pensar assim, puxa, eu nunca vou chegar lá. Sabe o que você mais precisa? Você precisa aprender a orar. Aprender a orar. Os discípulos nunca chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, nos ensina a entender a Torá. Era Jesus que ensinava a Torá. Ele que pegava o Antigo Testamento e dizia, está escrito, mas eu digo a vocês isso. Mas um dia os discípulos chegaram, cientes da necessidade que eles tinham, e disseram para Jesus assim, Senhor, ensina-nos, por favor, Senhor, ensina-nos a orar. Se você é novo na fé, este é o exercício que eu dou para você, que você precisa desenvolver oração. Então, vá para a Bíblia e comece a aprender a orar. Pegue as orações da Bíblia, abra a sua Bíblia em Neemias, abra a sua Bíblia em Daniel,
abra a sua Bíblia nos textos de Davi, abra a sua Bíblia no livro de Atos, comece a ler as orações, como elas são feitas, do que elas se compõem. Aprenda a orar, muito mais do que preocupado em aprender a Bíblia. Aprenda a orar. Sabe uma atividade que nós continuaremos fazendo no céu? No céu nós não leremos a Bíblia. Nós não vamos precisar da Bíblia. A Bíblia é para esse tempo agora. Mas tem uma atividade que a gente vai continuar fazendo no céu, e qual é? A comunhão com o Pai. O encontro com o Pai. Foi isso que Deus procurou em Adão e Eva. Ele procurou aquele casal, ainda que pecador agora, longe de afastado dele, ele diz: onde é que vocês estão? Eu quero ter um encontro com vocês. Então eu quero dizer a você nesta noite, você precisa fazer como Cornélio. Reserve um tempo para oração na sua vida. Mas não essa oração que você faz dirigindo. Não essa oração que você faz rapidinho saindo de casa. Mas um tempo em que você fala com o Senhor, adora o Senhor, louva o Senhor e lê a palavra do Senhor e deixa Ele falar com você. Você vai para o Senhor, mas você deixa o Senhor também ler você, ler o seu coração. Cornélio era daqueles homens que não entendia nada, mas ele é visitado por Deus naquele momento de oração. E Deus fala com ele assim: vai lá e manda chamar Pedro. Vai buscar Pedro. E Cornélio então chama os seus servos, um soldado, 2 servos que ele tinha, e manda para a cidade de Jope, 20 quilômetros, vão lá buscar esse homem. Cornélio nem conhecia Pedro, mas Deus o visita e Deus fala com ele quando ele orava. Deixa eu dizer uma coisa para você, novo na fé. A sua fé precisa ser estruturada, precisa ser formada, como diz a frase aqui, com oração. Às vezes é melhor você parar de ficar discutindo assuntos que você ainda não conhece, discutindo aspectos doutrinários, falando desta igreja, falando daquela igreja. Pare com isso. Pare de perder tempo fazendo essas coisas. Dedique-se à oração, aprenda a orar, aprenda a se encontrar com Deus. Essa é a base do relacionamento com o Senhor. Amém, irmãos? Aprenda a orar, guarde tempo para oração. Desligue os seus aparelhos domésticos que roubam o seu tempo. Chame a sua esposa para orar, os seus filhos para oração. Quem que ora na sua casa? Quando se ora na sua casa? Se alguém pudesse gravar o que é dito, o que é falado no seu quarto, na sua casa, ouviria algum tempo de oração? Ouviria isso? Se alguém pudesse gravar, se você andasse com um gravador pendurado aqui no pescoço, você e sua esposa, seus filhos, seus pais, daria para gravar alguma oração? Se esse gravador só gravasse oração, ele seria ligado em algum momento do dia? Ou é só aqui na cabeça, aquela coisa superficial, rasa, rapidinha, às vezes para alívio da consciência? Vamos aprender a orar, irmãos, vamos dedicar tempo à oração, como este homem que ainda tateava no escuro, ele não sabia nada da Bíblia, ele não sabia nada do cristianismo. Mas ele, sem saber, tem tempo para orar. Ah, eu não sei orar. Para com essa desculpinha esfarrapada. Essa é desculpinha de quem não quer se dedicar a aprender um relacionamento com Deus. Se dedique, guarde tempo. Se você não sabe orar, ore aquilo que alguém já orou, ore o memorial. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso, para quem vive problemas aí. Você está vivendo algum problema? Pode ser casamento, o que mais? Não ganhou na loteria. É brincadeira, viu, irmãos? Não é para jogar na loteria, não. Está vivendo algum problema? Casamento, sua vida profissional, você tem que resolver alguma questão difícil na sua família, você está pedindo a Deus orientação para tomar uma decisão.
construa um memorial de oração, porque Deus às vezes demora para responder, sabe? Deus demora para responder. Deus não responde na nossa hora, mas nós precisamos construir, é como na linguagem do Apocalipse, ir enchendo a taça, até que chega uma hora a taça transborda, aí chegou a hora de Deus agir. Essa é a hora de Deus agir. Enquanto isso, cabe a nós, cumpre a nós, nos relacionarmos com Deus e não ficarmos pedindo sem parar e somente. Você compreende isso? Você pode dizer amém a isso? Há uma segunda cena, e vamos lá para a segunda cena, é a cena de Pedro. O Pedrão estava na casa de um homem com o mesmo nome dele, que chamava Simão. Ele tinha ido visitar Simão, porque ele estava começando a sair de Jerusalém, e ir pregar em cidades próximas. Então ele anda uns 80, quase 100 quilômetros, e chega a uma cidade chamada Jope, que era no mar Mediterrâneo, como Cesareia. E diz no versículo 9, no dia seguinte da visão do centurião Cornélio, por volta do meio-dia, olha aqui de novo, por que registro de horário? Porque há metodologia na oração de Pedro. Por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa do Simão para orar. Outra experiência de oração. Eu já li inúmeras vezes esse texto, muitas vezes. Desde a minha escola dominical aqui com 10 anos, eu era aluno da Dona Esmeralda. Quantas vezes já ouvi essa história? E eu sempre dava atenção ao lençol que vem logo em seguida. Pedro tem uma visão, e ele aves do céu. Eu sempre me dedicava a pensar nessa cena, não é essa cena extraordinária, assim, hollywoodiana, né? Maravilhosa, um lençol vindo do céu, quer dizer, Deus é que está descendo esse negócio, está vindo em direção a Pedro, não é ele que está fazendo subir essa visão, vem de Deus. E nesta visão neste lençol tinha todos os tipos de animais. Você quer entender melhor, você tem que ler Levítico, capítulo 11. Levítico 11 fala o animal que podia ser comido, o animal que não podia ser comido. E mais uma vez eu digo o que eu disse no início, a gente lê a Bíblia e perde o fio da meada. Quando a gente se dedica a uma coisa que de fato a Bíblia não está falando. As pessoas vêm perguntar para mim muitas vezes, pastor, por que não podia comer carne de porco? Eu disse, porque eu acho fogo bem forte para cozinhar aquilo, porque é uma delícia, né? Não sei a razão. Podia comer gafanhoto, lá em Levítico, mas não podia comer inseto que ficava no chão, na água, no lodo. Esse não podia comer. Tinha uma lista de animais proibidos e uma lista de animais permitidos para comida. Mas se você fica só nisso e fica querendo saber essas curiosidades bíblicas, é melhor você comprar um livro e ir para a internet. Você não precisa orar para saber isso. Não precisa. Agora, se você quiser entender o princípio que está por trás dessa história, então precisa de oração. Como Pedro estava orando, e aí ele viu a visão, e aí Deus falou com ele, espera aí, Pedro. Você mata e faz o quê? E come. Pedro mata e come. Ele falou, não, Senhor, Deus me livre, Deus. É como se ele estivesse apelando para Deus para defendê-lo perante Deus. Por favor, não posso fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Mas qual que era a história? Qual que era o sentido disso tudo? É porque Deus no Antigo Testamento havia separado o povo para ser dele. E agora no Novo Testamento Deus diz, todos os povos são meus. Não tem mais um povo que é meu, e o outro povo que precisa ser visitado, alcançado por esse povo que é meu. Não, agora todos os povos são meus, por isso todos os animais descem do céu, e todos são prontos para serem comidos. Agora Pedro só teve essa cabeça dura dele, de judeu, transformado, porque ele estava orando. Tem coisas na nossa vida que a gente só resolve quando a gente dobra o joelho. Aí a gente é transformado.
Tem casamento, tem relacionamento, tem namoro, tem vida profissional, tem direção de Deus, que só acontece a cura quando você quebra o joelho e dobra no chão. Pedro era daqueles cabeças duras, daqueles homens difíceis de serem transformados. Dureza, Pedro. E Deus põe ele de joelhos e dá um êxtase para ele, dá uma experiência maravilhosa para o Pedro, lá naquele alpendre, lá naquela sacada da casa de Simão, e faz ele ter essa visão extraordinária desses animais. Que coisa extraordinária. Mas sabe o que é melhor? Eu gostaria que você e eu, nós, fôssemos menos cabeças duras para sermos transformados. Que a gente não precisasse passar por experiências de êxtase, que é o que Pedro diz, está escrito aqui. Que Deus nem precisasse dar uma visão para mim. É óbvio porque eu oro, é óbvio porque você ora, e o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, entendendo? Vai transformando a nossa maneira de ser, e a gente não precisasse levar uma bofetada, como Pedro levantou aqui e teve. Deus me livre, Senhor, não vou fazer isso de jeito nenhum. E Deus contende com ele, não, você vai matar e vai comer. Não vou fazer isso. Que homem cabeça dura. Quantas mulheres, quantos jovens, quantos pastores, quantos homens cabeças duras, que precisa ter uma experiência esmagadora, assim, de se envergonhar às vezes, porque se endurecem o coração, não querem ser transformados, não querem ouvir o que Deus está falando na suavidade da oração. Deus é aquele que fala suave quando a gente ora. E eu tenho, ao olhar para Pedro, essa certeza que o coração dele era tão reticente, tão duro com relação aos não-judeus, que ele teve que ter essa experiência de êxtase forte, que ele não estava aberto para acatar, para receber os judeus, os não-judeus. Não queria, preconceituoso, cabeça dura, difícil de obedecer. É aquele que é muito admoestado, a Bíblia diz, não é, que aquele que é muito admoestado, o insensato, quanto mais você admoesta, quanto mais você fala, mais ele se endurece, ele envergonha aquele que repreende. Depois Pedro, com muita dificuldade, atende o convite daquele soldado. Eu imagino que Deus já mandou um soldado buscar Pedro, porque eu acho que achou que ele não iria querer ir para a casa do Cornélio. Chega um soldado lá armado e diz: nós viemos buscar você porque aconteceu uma visão e o anjo mandou chamar você. Irmãos, Pedro chega na casa de Cornélio, sabe o que ele fala? Se fosse você, inteligente como você é, obediente como você é a Deus, você diria assim: Cornélio, que coisa abençoada, Deus falou comigo, eu vim aqui para compartilhar a mensagem com você. Pedro não falou assim. Pedro falou: o que vocês querem que eu fale? Um apóstolo perguntar isso para o Cornélio, o que você quer que eu fale? Estranho, não é? Pergunte para o Senhor o que Ele quer que você, que a sua família faça. Ele vai ensinar você. O prazer de Deus é guiar os seus nos caminhos que Ele mesmo tem preparado. O problema nosso é que nós ouvimos e ouvimos mais um pouco e não obedecemos. A gente não é transformado com oração. Eu não tenho dúvida que se eu e você perguntássemos para o Senhor, qual é o teu caminho para essa crise que eu estou vivendo, Deus iria ensinar o seu coração, o meu coração. Se nós perguntássemos para Deus: Deus, ensina o teu caminho no governo da minha casa, na maneira de ser mãe, de dirigir a vida dos meus filhos. Ensina, ó Deus, o teu caminho no meu namoro, no meu relacionamento com os meus amigos.
facilmente Deus iria revelar, porque a pessoa está orando, quer ter encontro com Deus. Essa é a experiência extraordinária que Pedro tem nessa ocasião. O diabo está rondando a igreja, de todo jeito. Há uma trama maligna sobre a igreja, para acabar com ela, para destruí-la. É perseguição, morte de Estevão, dificuldade para todo lado, crítica, confusão. Mas tem algumas pessoas que estão orando, estão tendo encontro com Deus. O diabo, o reino das trevas, rodeia a sua casa, viu? O seu casamento, viu? O império das trevas está rodeando todos os seus filhos e netos. Há uma força maligna. Essa semana eu vi algumas coisas sobre suicídio no meio de adolescentes e crianças. Coisas estarrecedoras, absurdas, que a gente fica pensando, como é que pode isso estar acontecendo? De cada 10 homens, de 7 a 8 estão envolvidos com pornografia. Por isso os casamentos vão tão mal, porque aquilo que é colocado para concorrer com a vida real é impossível de ser alcançado. Há um domínio, há um controle generalizado, há uma ação coordenada das forças das trevas sobre a sua vida, assim como havia sobre a vida da igreja. Mas tinha alguns que estavam orando. E eu fico pensando assim, quem não estava orando, sabe o que aconteceu com eles? Foram perseguidos. Ou você ora, ou você vai ser perseguido. Porque veio uma perseguição tão grande em Jerusalém, que o pessoal teve que mudar correndo, sem poder levar nem o fogão e a geladeira. Não deu tempo. Ou salva a vida, ou você leva as suas coisas, mas morre. Foi enorme a perseguição que aconteceu anos depois. Qual o princípio aqui, irmãos? O princípio é que a gente precisa aprender a orar, praticar a oração.